noite. Bem-vindos ao 11º webinar de saúde da Rede New Start, que promove os benefícios de um estilo de vida saudável. Para quem não sabe, o acrónimo New Start tem em cada letra um princípio, digamos que um remédio de saúde para o nosso estilo de vida, para o nosso corpo, mente, todos os aspectos. Ao traduzir para português, a palavra de cada letra seria nutrição, exercício, água, sol, temperança, ar, descanso e confiança em Deus. O tema de hoje, as atividades de montanha como promotoras de um estilo de vida saudável. Não é, Pedro? Isso. Olá, boa noite. Olá, Nisso, tudo bem? Este é o Pedro Soares, o nosso convidado de hoje, que em termos profissionais é fotógrafo e designer. Hoje vão estar aqui dois designers à conversa, mas não vamos falar de design. Ou será que vamos? Até vamos um bocadinho na utilidade e na beleza da criação, não é? Sim. Da natureza. Por isso Sem é dúvida. espetacular. Então, Pedro é formador certificado na área das atividades de montanha, com formação no Clube Nacional de Montanhismo, ALP Vertical e Escola Galega de Alta Montanha. Hoje está aqui como presidente e um dos fundadores da Rocomundo, uma associação onde a escalada e o montanhismo servem um propósito mais elevado. Já são 20 anos nesta paixão, onde te sentes em casa quando estás na natureza, especialmente na montanha, não é? E talvez começaríamos pelo mote da Rocomundo, que é Climbing for Hope, Teaching for Passion, que ilustra a vossa visão e missão. Pedro, a palavra é tua. Obrigado, Nisso. Obrigado por esta apresentação. Um bocadinho já disseste um bocadinho daquilo que eu sou, digamos assim. Só dizer que, ou referir que em termos de formador, portanto a certificação é pelo IFP, portanto há aqui algumas questões ligadas em ser certificado em termos de montanha ou não, mas pronto, não vamos abordar esse tema por aí. Basicamente é assim, eu já pratico atividades de montanha há 20 e poucos anos. Sempre foram a minha segunda casa, por assim dizer, às vezes a primeira. E o Rocomundo basicamente nasceu de um sonho. Já tem alguns anos. Quando tu passas muito tempo com pessoas na montanha, percebes-te que há uma facilidade em partilhar conhecimentos, princípios, que não passam só unicamente pela questão das atividades de montanha, digamos assim. Daí que, quando surgiu esta ideia de criar a Rocomundo, nós não queríamos fazer só uma associação que tivesse aquele cariz mais desportivo ou competitivo, que não tem mal nenhum. Nós temos vários amigos que têm ou pertencem a outros clubes e outras associações e têm essa vertente, mas nós sempre acreditamos que podíamos fazer a diferença, usar a montanha em si para fazer algo que tocasse as pessoas, por assim dizer, que fosse um contributo para a sociedade. Esse sonho teve durante algum tempo na gaveta. Em 2018 eu fui convidado para várias ações de formação e foi quase como uma forma de provar que a ideia que eu tinha já há algum tempo fazia sentido, de que podemos usar a montanha, as atividades em montanha, para partilhar mais do que apenas a vertente desportiva. Daí o modo, como tu disseste, o Climbing for Hope e o Teaching for Passion, que resume de uma forma simples aquilo que nós fazemos. Não só na questão da escalada, digamos assim, e outras atividades, já lá vamos,
como também na parte de uma grande paixão que eu tenho e que é partilhada pela Rocomundo, que é de ensinar e de partilhar os conhecimentos que nós temos. Basicamente, tudo se resume, digamos assim, a esse mote, digamos assim. Brincando um bocadinho com a questão da Rede New Start, sabes que quando fomos contactados e foi feito convite para nós fazermos parte da Rede New Start, a visão que as pessoas têm é que as atividades de montanha vão muito na área desportiva, é aquilo que chama logo a atenção. E na altura falou-se nisso e falou-se bem. Mas eu gosto muito de brincar com esta parte e vou brincar aqui com a questão dos 8 remédios naturais. Eu tenho outros aqui apontados, para não esquecer, que é, tu nas atividades de montanha tens quase que a fórmula perfeita para pôr os 8 remédios em prática. Primeiro é assim, em montanha, ar puro não falta. Normalmente a água é de qualidade. A exposição solar às vezes até é exagerada, mas pronto, há em abundância. Normalmente quando tu vais praticar atividades em montanha, não só tens um período de preparação, como também na atividade em si, em que requer um cuidado acrescido com a questão da alimentação, portanto a nutrição é um fator importante. O exercício físico, pronto, esse vai por arrasto. A questão do repouso, eu gosto de brincar com esta parte quando digo que quando uma pessoa faz uma atividade em montanha, à noite só quer é dormir, é mesmo um sono repousante. Tens a questão da temperança e o equilíbrio, e aqui entra muito a questão de saberes jogar com aquilo que tu consegues fazer e as tuas apetências, portanto, tu acabas, apesar de teres sonhos e quereres ir mais longe e mais alto, tens uma forma muito equilibrada de gerir não só o esforço físico, mas as tuas capacidades psicotécnicas, pronto. E depois, independentemente das crenças, vemos-nos sempre deparados com situações em que a confiança em Deus vem sempre ao de cima, porque há sempre alguma situação que mexe connosco, digamos assim, e que esta parte faz sentido de uma forma muito especial. Eu vou partilhar só, eu tenho só uma apresentaçãozinha para falar um bocadinho sobre a Rocomundo e sobre o que nós fazemos. Deixem-me só partilhar aqui. Portanto, Rocomundo, depois se quiseres falar da questão de algumas situações interessantes em relação ao nome, de onde é que ele veio, a gente depois pode abordar isso. Portanto, aqui temos o nosso mote e basicamente, sim, a base da Rocomundo são as atividades de montanha. Nós normalmente dividimos as atividades de montanha em 6 grupos, eu vou abordar cada uma delas, portanto, a maior parte delas algumas são do conhecimento, digamos assim, geral das pessoas, ainda que se desdobrem em várias vertentes, e eu vou só fazer assim uma abordagem simples a cada um dos temas. Portanto, a escalada é aquilo que as pessoas mais facilmente reconhecem, portanto, ainda que hajam várias vertentes dentro da escalada em si, as pessoas estão mais habituadas, se calhar, a ver a questão da escalada desportiva e do bouldering, digamos assim. São as duas mais divulgadas, mesmo a nível de competição, para quem está envolvido nessa área. Depois temos o alpinismo, que também é bastante noticiado, com grandes feitos, tipo ir ao Everest e outras montanhas de grande altitude, mas que não precisam de ser. Não precisa ser Everest. Nós aqui na Serra da Estrela, por exemplo, ou em Espanha, Gredos, Picos da Europa, Pirineus, podemos fazer muita coisa de um nível espetacular. Portanto, temos o trekking, que é aquilo que nós normalmente chamamos de caminhada. Vou fazer uma caminhada, que nós normalmente englobamos todo num grupo, um bocadinho como uma escalada, mas que em inglês eles têm pelo menos 3 designações diferentes, dependendo, que é o trekking, que é o mais simples, digamos assim, depois o backpacking, que inclui mochila às costas, já uma atividade de mais de um dia, e o hiking,
que normalmente é já em montanha. Pronto, eles fazem essa divisão. Nós normalmente, quando falamos em marcha de montanha ou caminhada, englobamos tudo. Temos a via ferrata, que é uma coisa que está agora muito, muito em voga. A via ferrata, deixem-me fazer aqui uma pequena explicação para vocês perceberem onde é que a via ferrata se enquadra. Basicamente, uma via ferrata é a transição entre a marcha de montanha e a escalada, digamos assim. Permite o acesso a paredes verticais, só com um equipamento que está fixo, implementado na parede, degraus, pontes, slides, tirolesas, pronto, há várias formas de equipar uma via ferrata, e normalmente é a forma mais fácil de uma pessoa que já faz algumas atividades, ou até que nunca fez. Já tivemos esse caso com pessoas que fizeram atividades connosco, mas que se aventurarem no mundo vertical, vamos dizer assim. É acessível a toda a gente, já vamos falar sobre isso também, e permite desfrutar de experiências espetaculares. Depois temos o scrambling, que este já não é tão falado, é muito famoso em Inglaterra, possivelmente. Existem várias vias, vamos chamar assim, de scrambling. O scrambling, da mesma forma como a via ferrata é a transição da marcha de montanha, digamos assim, para a escalada, o scrambling, resumidamente, é a transição da marcha de montanha mais comum que nós costumamos fazer ou associar às atividades em média montanha, pronto, porque já permite progressão encordada, que é quando as pessoas estão ligadas por corda, que é o caso desse escalador que está aí. Progressão em arestas, pronto, já envolve manobras de cordas e é quase a transição para o alpinismo, ok? Finalmente, o canyon, também todas as pessoas facilmente associam. Toda a gente gosta nesta altura do calor de fazer este tipo de atividades que envolvam água. No canyon também está incluído aquilo que se chama um canyon ligeiro, que é mais conhecido como river trekking, ou caminhada aquática, em português, e que basicamente permite desfrutarmos de cursos de água, rios, não é? Em montanha, através no canyon mais técnicos, através de manobras de cordas, portanto de equipamento específico. O river trekking mais simples, já não requer se calhar tanto conhecimento, mais acessível à maior parte das pessoas, não requer tanto material, requer igualmente os mesmos cuidados de segurança, mas que é mais acessível à maior parte das pessoas. Pronto. Além desta componente de atividades em si, nós temos vindo a apostar muito na parte da formação. É algo, aliás, o Teaching for Passion está lá por algum motivo. Nós estamos a preparar para lançar uma plataforma agora durante o mês de julho, mais no final do mês, só dedicada à parte da formação. Vai estar primeiro em versão, vamos chamar-lhe versão beta, para poder testar algumas funcionalidades, mas as pessoas vão poder aceder livremente, fazer download de conteúdos, ver como se fazem os nós, um kit de sobrevivência ou um kit de primeiros socorros, o que é que deve conter se for para montanha, se for para escalada, se for para canyon, são requisitos diferentes, digamos assim. É uma das grandes apostas que nós estamos agora quase a terminar. No final do mês vai ser uma coisa que vai ficar disponível para todos. Não é preciso registro, não é nada, é livre, é mesmo por paixão, está lá escrito no mote. Pronto, além disso, além da questão das atividades e da formação, fazemos formação para clubes, temos a outra vertente, e aqui sim vamos mais além do Climbing for Hope. Este ano tivemos nós e muitas pessoas e muitas associações ou organizações um bocado condicionadas pela questão do Covid. Tínhamos algumas ações marcadas e formações que tiveram que ser adiadas. Mas pronto, é o que é, vamos trabalhar da forma como podemos no terreno.
mas temos uma componente muito social e humanitária, que é, nós estamos a trabalhar de forma muito vincada, vamos dizer assim, para implementar, vou passar à frente, aquilo que são chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E nós estamos focados particularmente em 4 áreas, que é em relação à alimentação, em relação à questão da saúde, à educação da qualidade e na questão do meio ambiente, a parte de, pronto, nós fizemos um protocolo, portanto, já vamos falar também sobre isso, com alguns parceiros que nós temos. Portanto, nós temos um protocolo com uma associação que é plantar uma árvore, não sei se conhecem, portanto, e uma das formas que nós temos de ajudar é quando alguém se inscreve ou num curso ou numa atividade ou como associado da Rocomundo, uma parte desse valor é canalizado para um destes 4 meios para podermos estar no terreno e ajudar de uma forma ativa. Portanto, em relação ao 2, ao 3 e ao 4, nós temos um protocolo de parceria com a ADRA, que é uma organização não governamental que trabalha muito a nível humanitário. Estamos a tentar ver alguns projetos, identificar alguns projetos para estar envolvidos mais de perto, mas este ano, como disse, muita coisa foi cancelada. Estamos agora a trabalhar para ajudarem especificamente um projeto, 2 em particular, para São Tomé e Príncipe, que não requer a nossa presença, porque neste momento também seria complicado irmos lá. Tem sido algo muito positivo e é um bocadinho por aí que temos tentado fazer a diferença. Depois temos também um projeto grande que eu não posso ainda revelar, têm que estar atentos, que envolve uma viagem, se tudo se concretizar no próximo ano, que tem um caráter de, vamos dizer, aventura humanitário. Depois, quando for a altura certa, há de ser revelado. Eu não gosto de antecipar as coisas, porque às vezes as coisas não acabam por demorar um bocadinho mais de tempo e as pessoas desesperam enquanto esperam. E basicamente a Rocomundo guia-se por estes princípios, que é assim, é aliar a questão da atividade em montanha, porque, como eu há pouco estava a dizer, em termos de atividade e da questão da visão da rede no START, incluído nos 8 remédios naturais, estão lá todos, mas não é só questão da atividade física que nós queremos exercitar, digamos assim. Queremos ir um bocadinho mais além do que isso e temos conseguido mesmo, porque temos alguns testemunhos interessantes, sabes, que brincando agora com experiências minhas, eu no meu caso, mas não, atenção que isto não, ninguém tem que ser vegetariano, eu sou vegetariano. Aqui há 20 e tal anos era um bocadinho difícil ser vegetariano, hoje é muito mais fácil, mas eu lembro quando íamos para a montanha fazer atividades, quando me viam, quando a gente chegava aos acampamentos, isso, normalmente o pessoal dizia: olha o tofu, já vem aí o tofu. que era a brincadeira das pessoas, mas é engraçado que as pessoas diziam isso. Pronto, quem também partilha e convive com pessoas que são apaixonadas pela montanha sabe que existe uma abertura e uma relação de amizade, de cumplicidade que é espetacular. Por isso é que é muito mais fácil nós muitas vezes abrirmos as nossas ideias, aquilo que os nossos pensamentos, pronto, os nossos ideais, os nossos princípios, porque há mais abertura para as pessoas ouvirem, digamos assim. E na alimentação eu acho engraçado porque as pessoas sempre brincaram com essa situação, mas tenho hoje amigos que mesmo que não sejam a 100%, pronto, quase que eu só não sou porque ainda tenho aqui dúvidas, pronto. Mas acabam por aceitar e por curiosidade perguntar como é que nós fazemos, ou como é que eu faço a gestão das alimentações em montanha, se é possível, se não é, pronto. E depois é assim, hoje em dia, ao contrário do que as pessoas pensam, nós temos, por exemplo, na questão da escalada, temos 2 grandes escaladores, que é o Adam Ondra e o Alex Honnold, que são vegetarianos e que fizeram já grandes feitos
e que para alguns feitos inclusive dedicaram-se estritamente dentro do vegetarianismo, a uma alimentação ainda mais restrita, e que não é que a gente tenha que provar nada, mas digamos assim, acaba por mostrar que não é só nessa área do desporto, há outras áreas de desporto. O número 1 mundial do ténis, por exemplo, também é vegetariano. Mas isso é assim, isto não é preciso ser vegetariano para fazer atividades de montanha, atenção. Eu só estou a partilhar a minha experiência. A questão que tu me tinhas colocado há pouco em particular, e eu agora se calhar posso abordá-la, que é a questão da faixa etária para praticar atividades de montanha. Eu defendo e sempre defendi que todas as atividades de montanha que nós referimos, na sua maioria, estão acessíveis a qualquer pessoa, independentemente da idade e independentemente da sua capacidade física. É lógico que nós não podemos pegar uma pessoa que nunca fez 2.000 metros, ou 3 ou 4, e levá-la para os Himalaias para ir ao Everest. Temos que adaptar as atividades à realidade das pessoas, não só à condição física, mas à sua capacidade técnica também, aos conhecimentos que têm. Mas nós já tivemos atividades com pessoas que, por exemplo, tinham vertigens e escalaram e fizeram vias ferrata, e há formas portanto, há coisas que é difícil de contornar, mas é possível, e são atividades que estão ou que são acessíveis a todas as pessoas. Temos tido essa experiência e tem sido muito positivo. Portanto, basicamente, a Rocomundo, portanto, eu voltando um bocadinho ao que eu estava a dizer no início, nós em 2018 então houve essa mudança, pelo menos visão de que valeria a pena pôr de pé este projeto. Na altura eu comecei a tratar de alguns aspectos mais legais, mas portanto eu não estou sozinho, não sou só eu a acreditar, e temos uma equipa multidisciplinar, cada um responsável por uma diferente área. Nós damos muita importância às pessoas que estão connosco e colaboram connosco, mesmo porque elas são especialistas em diferentes áreas, desde saúde, desde a questão da preparação física, e também é por isso que as formações que nós damos têm um cariz mais alargado, ou uma vertente mais alargada do que apenas a parte teórica e prática da escalada e do montanhismo. Nós geralmente em todos os cursos temos a questão dos primeiros socorros e resgate, psicologia no desporto, preparação física, prevenção de lesões, alimentação. Portanto, temos aqui uma série de componentes que enriquecem, digamos assim, aquilo que nós fazemos, e que não deixa de ser uma partilha, uma forma de ensinar. Não sei se tens, entretanto, alguma questão que gostasses de colocar, ou se as pessoas que estão a assistir se gostavam de colocar alguma pergunta. Excelente, como tínhamos falado há pouco, que conselhos é que darias, tipo, para mim, uma iniciante, pouco dada às alturas, o que é que me aconselharias? Eu estava a ver ali onde eu me encaixava mais, acho que era o trekking. E pode ser, é uma forma de começar. Possivelmente para aquele sítio que mostraste, quem me dera. Não, ou trekking ou uma via ferrata fazias sem problema nenhum, é garantido. Agora, é assim, normalmente o que é que nós recomendamos, e falamos isso muito nas formações, é que assim, a primeira experiência que uma pessoa vai ter é tremendamente importante para as pessoas desfrutarem, ficarem com boas memórias e quererem repetir. Então aqui há normalmente dois ou três aspectos, pelo menos em termos de equipamento, que nós gostamos de salvaguardar e de fazer ênfase, que é, primeiro, a questão dos pés. Caminhadas são exigentes. Um bom calçado. E um bom calçado, portanto, é fundamental.
Não precisam ser botas de montanha, portanto hoje há sapatilhas de montanha espetaculares, com uma excelente proteção. Mesmo que há pessoas que não se dão muito bem com botas com um cano que bloqueia ali um bocadinho o tornozelo e não gostam muito, portanto, mas há excelentes sapatilhas de montanha. Portanto, essa é a primeira questão. A alimentação e hidratação, isso acho que é mais básico, embora a gente também refira isso. E depois nas atividades que implica dormir fora, uma boa colchonete e um bom saco-cama. Porque depois de uma atividade, passares uma noite que, em vez de ser repousante, é desgastante, é para esquecer. Especialmente se fazes uma atividade em que, mesmo que não estivesse a contar, acabas por apanhar, por exemplo, chuva e que tens de trocar roupa molhada. Se dormes em más condições, o normal é as pessoas não quererem repetir. Quando então, é que eu vou descer? Mas esses normalmente são os pontos que nós fazemos mais força para que as pessoas tenham cuidado. Não quer dizer que não possam ir com umas sapatilhas de correr, não é? Mas a proteção com um tipo de sapatilhas desse é diferente, não é? Logicamente, se as pessoas já estão habituadas a fazer, por exemplo, trail running, corrida de montanha, logicamente têm outra preparação e outra forma que a maior parte das pessoas não tem, não é? Portanto, eu ia salientar esses dois aspectos, mas quer no trekking, quer na via ferrata e possivelmente canyon, no river trekking, qualquer pessoa pode, com pouco equipamento. Bom calçado e pouco peso nas costas. Sim, nas atividades, é assim, um pouco de peso nas costas é mais do que recomendável. Pronto, logicamente que quando vais fazer coisas mais técnicas vais ter que carregar peso, mas normalmente as pessoas que fazem as primeiras atividades vão sempre muito com pouco material, mesmo que seja uma atividade só de um dia, percebes? Não vão carregar não só em termos de alimentação, mudas de roupa, saco-cama, colchonete, tenda se for preciso. Portanto, não vão carregar isso, né? Normalmente uma mochila pequenina serve para uma atividade de um dia, serve perfeitamente. Olha, estávamos aqui a receber uma pergunta que é quais são os custos de uma formação e onde é feita a atividade prática? Bem, os custos de uma formação dependem, mas depois vocês podem ir ao site que vai estar, principalmente o novo, que eu até depois posso partilhar o link, mas que vai ser divulgado quando estiver no ar, em que vai estar lá a informação com o conteúdo programático, parte teórica, parte prática dos cursos e os cursos que estão inerentes. Certificações, vai estar lá tudo, quem são os formadores, que são responsáveis por que áreas, essa informação vai estar toda disponível no novo site. Se calhar era mais fácil canalizar as pessoas para esse site. Sim, seria o mais simples. Em termos de locais das atividades, nós normalmente tentamos centrar, portanto, a sede da Rocomundo é na Zona Norte, onde há montanhas que cheguem e sobrem. Mas nós temos pessoas a querer fazer formação a nível nacional. Portanto, aquilo que nós normalmente tentamos, a não ser que seja um grupo específico, também faço essa abordagem aqui, portanto nós temos, por exemplo, um grupo agora da zona do Seixal, em que vamos articular com eles qual é o melhor local. Só que são todos do Seixal, mesmo assim possivelmente vamos para a zona centro. Agora, se for um grupo todo da zona norte, por exemplo, não faz sentido irmos para o sul fazer a formação, não é? Portanto, nós normalmente adaptamos, embora tenhamos, vamos dizer, preferência por algumas zonas, pelas condições que reúnem, mas normalmente as formações são adaptadas ao grupo que nós temos. Sim, de uma forma ou de outra, vamos muitas vezes para a Serra da Freita, na zona da Arouca, Serra de São Macário, digamos assim, um local em que é excelente para a prática de diferentes atividades. Vamos, em nível de escalada, vamos muito para a zona centro, Senhora do Salto, ali na zona da Redinha, perto de Pombal, que é fácil para gerir grupos a nível de vários locais, a nível sul e a nível norte. São mais ou menos essas atividades que esses locais que nós usamos para a formação. Depois porque nós temos dois níveis de formação, que é a parte de escalada iniciação e escalada alpina,
e depois temos a parte do montanhismo, vamos dizer, nível 1 e nível 2, sendo que o nível 2 já é aquilo que se chama média montanha invernal, digamos assim. Já inclui a neve e outro tipo de progressão. Algumas atividades depois, ou continuação de formação, já são dadas em Espanha. Certo. Já requer outras andanças, Olha, vamos dizer assim. estava aqui agora a pensar, experiências tuas? Olha, Experiências que tens passado pessoalmente na natureza e na montanha? Olha, Tens alguma em particular para nos contar? é sim, olha, se calhar falo um bocadinho da experiência que tive em 2018, que foi essa que mudou um bocadinho a visão. Eu participei como formador numa escola de formação para guias, uma classe progressiva de desbravadores, um grupo idêntico aos escoteiros, digamos assim. E foi um bocadinho a partir daí e mais as duas formações que eu tinha feito antes que as coisas mudaram. Porque muitas vezes as minhas experiências passam pelo que as pessoas vivenciam comigo na montanha. Não são propriamente as minhas experiências pessoais, mas são aquilo que as pessoas que nunca pensaram, um bocadinho como tu estavas a dizer, e algumas das pessoas, se calhar, tu até conheces, que são grupos de amigos que alguns nós temos em comum, e que nunca pensaram fazer determinadas atividades. E aquilo que a mim, portanto eu falo a título pessoal, que mais me satisfaz é ver o sentido de realização, de tipo, eu consegui, nunca pensei que ia fazer isto, mas consegui. E nesse aspecto pronto, não vou estar a falar de nomes, porque são experiências das pessoas. Algumas dão depois o seu testemunho e que enviam mensagens e agradecimentos, mas que são aquilo que nos enriquecem e que muito a nível meu pessoal me enriquecem profundamente. A tua experiência passa pela experiência dos outros, a realização dos outros, não é? Sim, Esse é o teu objetivo. sim, sempre eu fico feliz por ver os outros felizes. Olha, excelente. Excelente, excelente. É um bocadinho isso. Eu faço aqui uma salvaguarda que é na semana passada, por exemplo, fui escalar para Valongo, estava lá um clube a reequipar, a mudar as instalações fixas que existiam nessa zona, que é uma zona uma escola de escalada perto do Porto. E uma das questões que nós estávamos a trocar, depois acabas por trocar experiências com pessoas que também vivem as mesmas dificuldades ou são confrontadas com as mesmas situações. Então, aquilo que eu deixo aqui uma recomendação é que, apesar de ser acessível a qualquer pessoa, de uma forma geral, a segurança tem que estar sempre em primeiro lugar. Nós não nos podemos esquecer que as atividades de montanha são atividades que envolvem algum risco. Logicamente que ir ao Gerês tem um determinado risco e ao Everest tem um risco acrescido. Mas aquilo que se vê muito em dia, hoje muitas vezes, é que as pessoas acabam por, e as palavras são desse colega lá em Valongo, foram ver vídeos para o YouTube, como é que se escalava, e depois vinham para aqui e já estavam a dizer que estavam a abrir vias novas. Portanto, isso é uma situação que acontece muitas vezes e que às vezes leva a acidentes que poderiam ser portanto, evitados. Então, normalmente aquilo que nós tentamos salvaguardar, e não quer dizer que não sejam connosco, mas se querem fazer alguma coisa mais a sério ou a brincar, que tentem estar com alguém que tenha mais experiência, que saiba o que está a fazer. Que às vezes as aventuras podem ser, pronto, um bocadinho caras, podem criar às vezes acidentes que são perfeitamente escusados. Mesmo uma pessoa perder-se em serras cá em Portugal, que é perfeitamente possível de acontecer. Há que ter alguns conhecimentos, os mínimos, pelo menos.
Olha, agora vai-me à cabeça, o que tu gostas mais de ver assim quando está o nascer ou o pôr do sol? Já vistes? Ui, Já deves ter visto já, as duas coisas. já vi os dois em montanha, mas olha que eu não Hum, consigo escolher. hum, Aliás, tu sabes que eu faço fotografia hum. e, são dois períodos do dia que me Cor. apaixonam, não é? Me apaixonam. Só que eu não consigo definir se gosto mais do nascer do sol ou do pôr do sol. Eu gosto, deixo aqui mais uma questão particular em relação a mim, eu gosto muito de aves, muito mesmo. À conta disso chegaram-me a dar alcunhas e tudo. E a madrugada tem uma particularidade muito interessante, é que a grande parte das aves cantam nessa altura. E esse é um período que eu gosto particularmente. O pôr do sol também é especialmente bonito porque normalmente é quase como um abrandar do dia, da correria, percebes? E transmitem-me coisas diferentes, mas em montanha são os dois igualmente lindíssimos, lindíssimos. Portanto, não é fácil estar a dizer se gosto mais de um ou do outro. Ainda por cima como designer e fotógrafo, é captar tudo, Sim, todas as cores, todos os pormenores. mas sabes que o que acontece muitas vezes é que quando estás envolvido a liderar um grupo e estás preocupado com a segurança das pessoas, aquilo também muitas vezes acontece é que tu acabas por descurar, vamos dizer assim, a parte da imagem, e que realmente é importante porque todas as pessoas gostam depois de ver as atividades e tudo, pronto. Mas às vezes eu, mesmo sendo profissional da área, acabo por estar mais focado na questão da segurança das pessoas do que a tirar fotografias. Olha, para aqui um bocadinho só para tirar mais uma fotografia e a pessoa já está ali no limite. A ouvir, e quem nos vai ouvir depois no YouTube, uma mensagem que gostasses de deixar sobre tudo isto, sobre a tua paixão da montanha, sobre o fazer escalada, alpinismo, o que for. Que mensagem é que deixavas? Olha, há um texto que eu li, aliás, eu tenho aqui e já vou partilhar. Há um texto que eu gosto particularmente porque, como eu disse no início, a Rocomundo é um sonho a tornar-se realidade. E que de ser o sonho de uma pessoa passou a ser o sonho de uma dúzia ou mais de pessoas. Deixa-me só dizer-te uma particularidade, já que estávamos a falar na questão do design. A palavra ou o nome Rocomundo está escrito na língua Esperanto. São na realidade duas palavras, que é rocha e mundo. Portanto, o Esperanto tem uma base muito, muito grande no latim, portanto, para nós portugueses conseguimos basicamente identificar muito bem essa parte. O logotipo os nomes têm vários significados ou várias interpretações. O próprio logotipo, para quem portanto, ele passa um bocadinho despercebido, mas tem um significado. Não sei se reparaste, são 12 pedrinhas que lá estão. E essas 12 pedrinhas, um dos significados que as pessoas mais facilmente podem tirar é que representam os continentes e os oceanos, portanto, os 5 oceanos, 7 continentes, que é a nossa visão de que nós podemos, ainda que seja uma pessoa de cada vez, pegar um bocadinho na questão também da mensagem da ADRA, que é podemos influenciar positivamente e podemos alcançar pessoas, não precisa ser só aqui os nossos vizinhos que estão mais próximos, mas numa atividade que a gente vai fazer aos Alpes, ou a Espanha, ou seja onde for, podemos fazê-la no sentido de deixar aquilo que encontramos, sejam locais, sejam pessoas, melhor do que aquilo que nós encontramos. Ótimo. O texto que eu te estava a dizer e que gosto particularmente, deixa-me partilhar outra vez aqui a tela, por favor. Portanto, este texto eu li há algum tempo num livro e que me tenho acompanhado digamos assim, a forma como a Rocomundo tem vindo a crescer.
e que diz o seguinte, portanto, o extraordinário acontece quando, dependendo de Deus e do seu poder, o homem põe todo o seu esforço e coração na realização de um sonho ou ideal. Basicamente temos visto isto a acontecer na Rocomonte. Não só nós, mas a forma como algumas das coisas têm acontecido tem sido muito gratificante. E a questão é quando nós acreditamos em alguma coisa e lutamos por isso, as coisas acabam por acontecer. E pronto, é assim. Obrigado nós. Portanto, a única coisa que eu posso dizer, algumas coisas que eu não posso revelar porque são surpresa, é que projetos. Temos alguns projetos muito interessantes. O do Rocomondo Academy, digamos assim, a academia, digamos assim, vocacionada para a formação, vai estar disponível no final do mês. Portanto, eu depois irei partilhar o acesso nas redes sociais, portanto vai ser bastante divulgado. Temos depois mais algumas atividades abertas que vão ser também divulgadas, que é outra questão que nós temos. Quase todas as atividades, ou pelo menos uma grande parte das atividades que nós temos, são abertas a todas as pessoas não precisam ser associados. Logicamente temos algumas situações ou algumas atividades que são, portanto, têm número limitado pelo tipo de atividades que são e que requerem pessoas também com alguma capacidade. Mas normalmente as atividades simples que nós fazemos, as pessoas podem se inscrever, vir connosco, pedir informações e o que permite também nós partilharmos um bocadinho daquilo que nós vivemos na montanha. Olha, como estava a dizer, muito obrigada, Pedro. Muito obrigada por partilhares e esta parte do Teaching for Passion, não é? Muito obrigada por partilhares estes conteúdos tão bons com cada um de nós e que aqueles que nos ouvem tenham ficado pelo menos com o bichinho de caminhar mais, de ir à aventura, não é? Esperemos que sim. E olha, continuação de bom trabalho para os teus novos projetos, tudo corra bem e que possas continuar com esta visão, com esta missão sempre. Tá, obrigado pelo convite também. Siga-nos nas redes sociais, fique atento a todos os conteúdos, todas as partilhas, quer dos nossos membros, quer de princípios de saúde também, e todos estes programas que vão sendo apresentados. Por isso, até para a semana, boa noite e muito obrigada pela vossa presença. Deus, boa noite.